está, Fernando Miguel, que vai trazer para a gente algumas palavras baseadas no tema capítulo 7 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os pobres de espírito. Que estejamos atentos e receptivos, envolvendo esse companheiro em vibrações de alegria e de acolhimento. Então, boa noite a todos, caros irmãos. Primeiramente, que Jesus esteja conosco e verifique se o telefone está no modo avião, por favor. Tá bom? Tá bom. Jesus disse que estaria aqui com a gente, portanto ele não vai ligar, não vai mandar mensagem, tá? Ele está aqui. Muito bem. Do capítulo 7, acho que ficou muito alto agora, né? Do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos o tema Bem-aventurados os pobres de espírito. Em Mateus, no capítulo 5, versículo 8, precisa fazer um ajuste? Diz o seguinte: bem-aventurados. Bem-aventurados, mas aí acho que fica. Tá bom? Já tá bom. Dava a sonoplastia para resolver o problema. Então, em Mateus capítulo 5, versículo 8, nós temos: bem-aventurados os que têm puro o coração, porquanto verão a Deus. No capítulo 2, no item 2, já em Marcos capítulo 10, versículos 13 e 16, eu estou falando isso aí que é para vocês confirmarem se eu estou falando a verdade, tá? Está em Marcos mesmo, no capítulo 10, versículos 13 a 16. Apresentaram-lhe então algumas crianças a fim de que ele as tocasse, e como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e disse-lhes: deixai que venham a mim as criancinhas e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. E para terminar, porque eu fui pago, não foi para ler, foi para falar, né? O cachê é para falar, né? Não é para ler. Mas ainda dentro do tema do capítulo 8, Jesus diz o seguinte: por que violais vós o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Porque Deus pôs este mandamento: honrai a vosso pai e a vossa mãe, e este outro: seja punido de morte aquele que disser a seu pai ou a sua mãe palavras ultrajantes. E vós outros, no entanto, dizeis: aquele que haja dito a seu pai ou a sua mãe, toda a oferenda que faço a Deus vos é proveitosa. Assim satisfaz a lei. Sabeis que, ouvindo o que acabais de dizer, os fariseus se escandalizaram? Isto é, escutai e compreendei bem isto: não é o que entra pela boca que macula o homem. O que sai da boca do homem é que o macula. O que sai da boca procede do coração, e é o que torna impuro o homem. Porquanto do vosso coração é que partem os maus pensamentos, os assassínios,
os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias, nossa quanta coisa, e as maledicências. Essas são as coisas que tornam impuro o homem. O comer sem haver lavado as mãos não é o que o torna impuro. Bom, vamos parar por aqui. Vejamos que Jesus, ele assemelha a grandeza do homem à criança. Mas veja, não é porque a criança ela vai crescer e com toda certeza vai se tornar maledicente como nós. Mas enquanto ela está nesse processo de crescimento, logo que ela vem ao mundo, ela vem terna, ela vem pura e vem ignorante. Tal qual nós fomos criados, puros e ignorantes, sem nada conhecer, sem nada ter, viemos com a condição de, ao longo do tempo, trabalharmos pela construção da nossa personalidade. Nós normalmente dizemos que quando a pessoa tem um gene forte, ela tem personalidade forte, para não dizer que ela é teimosa pra caramba, mas ela é teimosa. Mas, já viram? A mãe, principalmente a mãe, esse menino é um amor, mas tem um gene forte. Mas o pimpolho é teimoso mesmo. Mas nós não queremos assumir isso. Sabe por quê? Nós acho que carregamos conosco a síndrome daquela história da Branca de Neve, né? Enquanto olharmos para o espelho e acharmos que somos os melhores, mais bonitos, mais inteligentes, o reino estará em paz. Mas quando alguém disser que não, que existe alguém melhor do que nós, mais responsável, mais bonito, mais inteligente, aí o caos se instala no reino. Porque ao longo do tempo, embora tenhamos sido criados puros e ignorantes, nós, nessa construção da nossa personalidade, adquirimos uma coisa terrível, que foi o egoísmo. Porque tudo quanto fizemos ao longo do tempo foi para sermos felizes, né? Eu me tornei orgulhoso e egoísta porque eu queria ser feliz, porque tudo quanto eu quisesse era para preencher as lacunas que porventura existissem em mim. Só que eu não me apercebi, pela minha ignorância, de que essa felicidade que eu tanto queria, ela estava sujeita sempre à disposição e à predisposição do meu próximo. Há um ditado antigo, né, já do tempo da minha avó, da minha bisavó, que diz que ser mãe é padecer no paraíso. Apesar de todas as dores que ela vem a sofrer ao longo do tempo da criação do seu rebento, ela se contentará, ela sempre ficará feliz quando vir o seu pimpolho feliz. Tudo fará para preencher o vazio que haja nele, para que leve a ele a felicidade. Isso quer dizer que a felicidade dessa mãe, ela só existe quando proporciona a felicidade ao seu filho. E o que Jesus tenta colocar-nos é que a nossa felicidade, ela depende sempre do próximo. Vejamos, nós, para nascer, nós precisamos de um pai, precisamos de uma mãe, precisamos de um médico, precisamos que nos trocassem as fraldas, que nos colocassem a comida na boca, né? Que corressem conosco para o médico, que esse médico nos atendesse. Nós não podemos e não conseguimos viver sozinhos. E a nossa felicidade, ela sempre esteve sujeita a que alguém a proporcionasse a nós. Então é isso que nós temos que fazer pelo próximo. Mas nem sempre conseguimos encarar isso dessa forma. E tudo quanto queremos, até mesmo o criminoso, quando comete um crime, é para trazer sempre algum benefício para si. Quando nós tivermos entendido que essa criança que Jesus nos mostra
é o exemplo da simplicidade e da humildade que está sujeita a que os outros façam o que quiserem com ele, né? Que tentem compreendê-la, levá-la, que carrega consigo uma fé tremenda e uma fé nata, porque quando ela se predispuser a atravessar a rua, ela não vai de forma nenhuma atravessar sozinha, ela vai ter medo. Quando o pai ou a mãe lhe derem a mão, ela não vai perguntar se o pai ou a mãe vão ser capazes de atravessar a rua com ela. Pelo contrário, depositam toda a sua fé, toda a sua crença, acreditam piamente que a mãe ou o pai vão atravessar a rua com ela. Isso sim, isso é fé. Não colocam em momento nenhum a dúvida de que a pessoa de quem elas dependem vai trazer-lhes a felicidade que elas esperam. E nós, na realidade, quando nós conseguirmos, veja, quando Jesus vem e diz: eu não vim condenar, não vim julgar o mundo, vim salvar o mundo. Por quê? Por que ele diz isso? Porque conhecia perfeitamente as mazelas do mundo. Ele sabia que o mundo para onde ele vinha era um mundo que estava num princípio de expiações e provas. Pronto, para isso já basta. Porque às vezes a gente acha que somos muito inteligentes, aprendemos muita coisa, e na classificação dos mundos, nós saímos do mundo primitivo e chegamos ao mundo de expiação e provas. Então, é um degrau apenas acima do primitivo. E só para a gente imaginar, e não sou eu quem digo, Emmanuel classifica o homem, a humanidade, de uma forma geral, porque quando eu digo homem, as mulheres vão sair fora, vão achar que não é com elas, mas é sim. Emmanuel classifica dessa forma: a humanidade está num ponto em que é quase que um primata ainda. E Deus, pela sua misericórdia, deu-lhe uma individualidade, uma personalidade que está construindo, e cortou-lhe a cauda, porque ficava feio andar por aí com uma cauda muito longa. Então, saímos um pouco apenas do primata e chegamos aqui a um momento em que nós estamos tentando evoluir. Por que é um mundo de expiações e provas? Porque nessa ansiedade que temos de crescer, de evoluir, de trazer para nós a felicidade, criamos em nós o egoísmo. A palavra vem do latim de ego, eu primeiro. Eu tenho um amigo que dizia: olha, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu e quinto pode ser alguém, mas enquanto houver, sou eu primeiro. Isso é o verdadeiro egoísmo. E o orgulho. E não adianta. Tem algo. Todos nós temos orgulho dentro de nós. Todos nós temos ainda o milindre. Porque nós estamos aqui exatamente para sanar essas dificuldades e esses defeitos que existem em nós. Porque se já os tivéssemos sanados, nós estaríamos aqui, não precisaríamos estar aqui. Então, a partir do momento em que estamos no mundo, seja qual for a situação em que nos encontremos, na pobreza, na riqueza, na doença, na sanidade, na beleza, na feiura, estamos em provação. E seja qual for a condição em que estivermos, é uma prova para nós. A riqueza é uma provação grande. A pobreza ou a miséria também. O poder é o pior a pior das provações. A beleza, principalmente para a mulher, é uma provação tremenda. Há um livro do André Luiz, em que a moça está se preparando para reencarnar, e quando olha aquele corpo, falou: pelo amor de Deus, entorta esse negócio aí, porque está muito bonito, eu vou me perder com isso aí. Aí chega aqui, o nariz não está bom, vai no doutor em direita. O queixo também não está bom, vai no doutor em direita. Começou uma ruquinha, vai lá, bota um botox, etc. Gente, nós estamos no lugar que nós escolhemos, com o corpo que nós preparamos para nós. Aí chega aqui e nada está bom. Sou muito magro, sou gordo, ou sou feio, a dentadura não está boa, vai no doutor. Tudo
não está bom porque nós queremos idealizar um padrão determinado, que achamos que nos sentimos bem com isso. O que é isso? Egoísmo. O ego, nosso ego, que quer trazer as coisas sempre para nós, porque achamos que elas vão satisfazer as nossas necessidades, e quando na realidade o que nós precisamos entender é o propósito da nossa vida aqui. Estamos aqui para nos aperfeiçoarmos, para evoluirmos. Portanto, se a gente olhar para trás e vermos que ao longo do tempo não temos mudado nada, então é preferível, a gente tem que ver que esse tempo que vivemos não valeu a pena. Como diria Raul Seixas, nós precisamos ser aquelas metamorfoses ambulantes, nós precisamos mudar, nós precisamos adequar-nos às novas situações, porque o mundo evolui, ele não espera por nós e também não nos deve nada. Porque quando olhamos para ele enquanto sociedade e vemos que tudo está tão ruim, nós temos que entender que ele é a somatória de todos os nossos defeitos e um pouco das nossas qualidades. Não estamos alheios a isso. Dizia certa vez um espírito, e já não sei qual foi onde eu li, que, na verdade, nós somos culpados porque aconteceu a Primeira Guerra Mundial. E olha que a Primeira Guerra Mundial foi lá em 1914. Né? Somos culpados também porque aconteceu a Segunda Guerra Mundial. Pô, mas eu não estava vivo quando aconteceu a Segunda Guerra Mundial. Bom, mas através da pluralidade de existências que eu tive ao longo do tempo, eu preparei o mundo para culminar com aquele momento. Portanto, cada um de nós foi culpado por tudo aquilo que aconteceu. Resta a nós entender que esta reencarnação, ela é o reflexo da reencarnação anterior. E a gente já vê que não foi grande coisa, né? Mas, com toda certeza, a próxima reencarnação, ela será o reflexo desta mesma reencarnação. E se hoje, com todo o conhecimento que nós temos, nós entendemos que o processo nessa pluralidade de existências tem de sempre aprender, evoluir, e vemos hoje que não fizemos grande coisa no passado, então que a nossa consciência se coloque à prova e que comece então a preparar a reencarnação futura. A gente também sabe que carregamos defeitos que não nasceram conosco, porque nós fomos criados puros e ignorantes. Ignorância não é como a gente costuma colocar, ignorante, não. Ignorância sem nada ter, na pureza nem bem nem mal, ignorância sem nada conhecer. Então, se nós sabemos que fomos criados puros e ignorantes, logicamente, todos os defeitos que temos, eles foram criados ao longo do tempo. Fomos nós que os criamos. E ninguém será responsável, apesar de nós dependermos tanto de outras pessoas para caminhar nessa reencarnação, ninguém será responsável pelos erros que cometemos. Mas também ninguém levará os louros da vitória de tudo aquilo que tivemos conquistado ao longo do tempo. Quer dizer, nós sabemos perfeitamente hoje que não somos nem muito maus, nem somos bons. Estamos aqui, medianeiros. A gente não faz mal para ninguém, a gente não rouba, a gente não mata, a gente não parte para a briga, mas em cada plano assim que a gente articula na nossa mente para fazer umas vinganças doidas, né? Mas a gente não faz nada, fica só na mente. Mas olha o que lemos aqui, porque o que importa é aquilo que está dentro do nosso coração. E Jesus, que não é o que entra, que é o que sai pela boca, e isso interessa porque o que sai de dentro do nosso coração, são os nossos sentimentos que falam sempre mais alto. Quando nós, hoje, já com todo o conhecimento que temos, e eu costumo dizer até o seguinte, vocês vão pensar que eu sou muito velho, mas não,
é que eu comecei muito cedo. Durante mais de 40 anos, eu fiz uma reunião de Evangelho. Toda sexta-feira eu lia um tema do Evangelho e seguia o Evangelho a partir do capítulo 1º, 2º, 3º até o 28, e todos os itens. Então, durante mais de 40 anos, 41, 42 anos, eu fiz essa reunião. Comecei na evangelização infantil, bom que se diga, e li o Evangelho hoje não sei quantas vezes, mas eu sei o Evangelho de cor e salteado. E pelo conhecimento teórico que eu tenho do Evangelho, eu não deveria ter defeito algum. Isto é, vocês deveriam estar olhando para um santo, mas não estão. Com toda certeza não estão. Por quê? Porque a teoria é uma coisa, a prática é outra. Mas se o engenheiro que estudou teoria não aplicar essa teoria na prática, o prédio que ele construiu vai cair. Assim nós também. De todo o conhecimento que nós temos, que não conseguimos colocar em prática pelos defeitos que assumimos, estamos caindo todas as vezes que não agimos de acordo com o conhecimento que nós temos. Mas é certo que, se vocês repararem bem, Jesus cercou a gente de todas as formas. Primeiro ele disse, eu comecei falando que Jesus não ia se comunicar com ninguém por telefone, pelo WhatsApp. Por quê? Porque ele disse que estaria aqui todas as vezes que uma ou mais pessoas se reunissem em seu nome. Então ele estaria aqui. Mas ele disse mais. Ele disse, conheço as minhas ovelhas pelo nome. Então, ele conhece a cada um de nós, e elas me conhecem e me seguem. Para continuar nos cercando, ele disse, olha, todas as vezes que porventura uma das minhas ovelhas se perca, eu vou deixar estas no redil e vou buscar aquela que estiver perdida. Isto quer dizer que, apesar dos pesares, ainda assim, nós não nos perderemos nesta longa viagem que temos pela frente. E se porventura estivermos perdidos, será momentaneamente por uma reencarnação, mas sempre voltaremos ao ponto de partida, porque nenhum pecado que a gente cometa será digno da falta de misericórdia de Deus. Todos os pecados hão de ser perdoados e hão de ser, sobretudo, resgatados. Mas Jesus continuou nos cercando quando nos disse, olha, eu vou partir, e para onde eu for, eu quero que todas as minhas ovelhas estejam comigo, e eu vou preparar o lugar de cada uma delas. Olha, isto é uma bênção. Nós sabemos, se nós olharmos para esse contexto em que todas as ovelhas salvarão, nenhuma se perderá, não há pecado que não seja perdoado, não há pecado que não tenha que ser resolvido, ainda assim foi preparar um lugar, e está lá. Olhou assim, está lá meu nome, Fefe sou eu, é assim que ele me chama. E aquele lugar está pronto para que eu, na minha caminhada, vá ocupá-lo. Então, embora a gente saiba que carregamos muitos defeitos que ao longo do tempo assumimos, também temos que ter certeza de que nenhum de nós está sozinho, que Jesus está conosco, que Deus não está nem aqui nem acolá, que Ele está dentro de cada um de nós, que precisamos descobri-lo, que nós temos um espelho em casa, e que não é para perguntar, espelho meu, existe alguém mais bonito que eu, não, é para que cada um de nós converse conosco mesmo, sabe? Eu gosto de conversar com pessoas inteligentes, por isso eu converso muito comigo. Eu olho para o espelho, e a partir do momento em que eu começar a conversar com ele, eu vou primeiramente passar o meu dia. O que eu fiz durante o dia? As minhas ações estiveram todas em consonância com o meu conhecimento? E aí a coisa começa a não ficar muito boa. O que eu pensei durante o dia? Como é que eu lidei com as pessoas? Sabe, uma vez eu fui uma repartição pública, não foi aqui, uma cidade aqui da Baixada, acho não, tenho certeza, foi em Cubatão, e eu fiquei no balcão. A moça pediu para que eu aguardasse um momento, e eu pacientemente estava aguardando.
Mas quando eu olhei assim ela estava sentada aqui no balcão, o balcão era mais alto, ela estava com o computador atrás do meu espelho. Ela me mandou esperar porque ela estava jogando paciência. E ela precisava terminar o jogo dela. Imagina quando eu olhei aquilo, o sangue ferveu. Né? Falei, como é que pode? Pior que ela deveria pelo menos descobrir o espelho, né? Que estava, para que eu não chegasse. Mas de repente, eu falo, para, sabe? Não é você que está errado, é ela que está errada. Quem tem que responder é ela, não só você. E isso é uma coisa que eu sempre falei para as pessoas, né? Quando a gente pensa que o centro espírita tem uma harmonia total, mas não é não. As pessoas que estão dentro do centro, a não ser este aqui, esse aqui é. Né? As pessoas que estão, os médios, também têm muitos problemas uns com os outros, né? E há muitas queixas. O fulano falou isso, o ciclano disse aquilo. Aqui não, tá? E eu sempre falei para as pessoas que chegavam com esse problema, quando eu dirigia centro, eu dizia assim, você reencarnou para se melhorar ou para melhorar o outro? Para mim melhorar, mas você está querendo melhorar o outro? Né? Você diz que ela jogou errado, que eu tenho que chamar a atenção, você está querendo que ele se melhore. Não. Por favor, não se preocupa com ela vai se perder no caminho. Agora você vai seguir em frente, você tem a caminhada toda pela frente, você já está consciente. Entenda, não somos responsáveis pelos erros do outro. Se quisermos auxiliá-lo, isto é, se ele quiser escutar-nos, com toda certeza vamos aconselhar, mas é preciso que ele venha a nós e que ele venha buscar alguma resposta que ele precise. Não cabe a nós apontar o erro do próximo, porque certamente nós temos erros muito maiores que talvez não tenhamos reconhecido. É por isso que a gente precisa conversar tanto com o espelho, conversar conosco, olhar para nós e dizer assim, Fefe, você é egoísta? Eu vou responder, não. Da mesma coisa que você perguntar para a minha mãe, ela também vai dizer que não. Se bem que agora ela nem, só se for numa mesa de centro espírita, que ela já desencarnou, mas é importante que quando eu falo comigo mesmo, eu não vou fugir da verdade. Eu vou ser realista. Talvez se eu falar com alguém sobre mim, né, talvez eu não queira mostrar todos os defeitos que tenho. Mas se eu falar comigo mesmo, eu falo, aí tem algumas coisinhas que você precisa dar uma melhorada, né, para fazer um acabamento legal. Porque o processo, a caminhada, ela tem que ser feita com consciência e responsabilidade. Porque com toda certeza, nós, quando voltarmos ao mundo espiritual, e todos nós vamos voltar, não tenhamos a menor dúvida disso, seremos responsabilizados não apenas pelo mal que porventura tenhamos cometido contra alguém, alguma mentira que dissemos, alguma trama que arrumamos, alguma coisa, não. Nós seremos responsabilizados de acordo com o nosso entendimento e conhecimento, portanto, nós seremos responsabilizados também por aquilo que deixamos de fazer e deveríamos ter feito. Porque, sabe, uma vez eu fiz uma palestra sobre, lá em Minas, em Perópolis, sobre fora da caridade na salvação. E eu fiquei ali, fiz uma palestra de 30 minutos. Foi embora, era o tempo que a gente tinha, eu fiz questão de ocupar todos os 30 minutos. E quando nós saímos, que era embaixo de uma fizemos no centro, mas havia no interior, assim, quando termina a reunião tem bolo de fubá, café, suco. Então quando a gente sai para ficar em volta da mesa, tem um caboclo, que era lá no meio do mato mesmo, chegou para mim e disse, oi moço, eu gostei muito da sua palestra, porque caridade é isso, é um negócio tão simples que às vezes nem percebeu que fez. Isto é, ele resumiu em 10 segundos uma palestra minha de meia hora. Ele foi sábio, ele foi inteligente, porque na verdade a gente não faz caridade. Quem faz caridade diz eu fiz caridade, não fez.
Porque, em segundo lugar, quando se faz alguma coisa, faz-se pela necessidade não do próximo, mas nossa. Como alguém que está fazendo aquilo, não porque diga estou favorecendo, estou dando, estou fazendo carinho, estou fazendo por mim, estou fazendo uma coisa que eu acho natural fazer, né? Como andar, como ir ali, como ir à padaria, como fazer uma coisa simples, que não fizemos por ser caridade, mas fizemos porque achamos que devíamos fazer, e isso tem que ser incorporado à nossa personalidade, à nossa forma de agir, à nossa forma de viver e, sobretudo, à nossa forma de conviver uns com os outros. Porque enquanto indivíduos, enquanto cidadãos e enquanto espíritos, nós temos que entender que somos todos irmãos. Fomos criados a partir da mesma essência, do fluido cósmico universal. Fomos criados pelo mesmo Pai. Fomos criados por Deus. E o Deus que habita em mim, habita na minha irmã, habita na senhora, no Senhor, no meu amigo Paulo, habita em cada um de nós. Algumas doutrinas dizem o meu Deus, o nosso Deus. E eu, certa vez, eu até falei, mas o seu Deus não é igual ao meu? Não, eu perguntei, mas Deus não é único? É, então o seu Deus também é o meu. Não, o meu Deus é outro, porque o meu Deus é o Deus verdadeiro. E só existe um Deus, portanto Deus não pode ser falso. Quando eu digo Deus, seja eu um criminoso ou não, o Deus continua sendo o mesmo. Mas o que nos consola, o que deve consolar a cada um de nós, é que, embora a gente carregue conosco até culpas por aquilo que tenhamos feito ao longo das existências, que nós não sabemos agora, mas a gente vai para o mundo espiritual, e quando a gente for preparar uma nova reencarnação, a gente vai lá olhar o livro, tá? Em nosso lar, por exemplo, aquela família que precisa reencarnar, vai olhar, só 300 anos, porque se andar 300 anos para trás, vai chegar na Idade Média aí, foi o caos. Para quê? Para preparar uma nova reencarnação. Nenhum de nós pode se deter e se perder em culpa por erros que tenha cometido, até mesmo nessa reencarnação. Você tem, por exemplo, às vezes, e eu tenho visto muito indivíduos que cometem crimes aqui, vão para a prisão, lá encontraram-se com Deus e tem uma nova forma de vida. O perdão, ele existirá para esses indivíduos, não tenhamos a menor dúvida, porque eu digo o seguinte, o maior crime que a gente pode cometer neste mundo é o suicídio, né? Porque a gente tirar a vida do outro, a gente faz isso por qualquer motivo, faz por briga de trânsito, por exemplo, né? Agora, tirar a nossa vida é uma coisa que o mais simples do animal, do ser com vida, aliás, as plantas já temem pela própria vida. Isso foi uma pesquisa feita na Universidade de Oxford, né? O professor disse para um aluno, colocou 10 vasos e disse, vai num vaso e corta todas as flores, todas as folhas que tiver. E ele foi lá e cortou. Aí depois colocou todos os alunos em fila e que andassem pelos vasos e parassem na frente de cada vaso ligado a um aparelho que media a densidade energética da planta e como ela se comportava, porque a gente sabe que todo ser vivo ele tem uma aura, uma energia. Então, quando os alunos começaram a passar, tudo bem. Quando o aluno que cortou essa planta parou diante dessa planta, diz que o medidor de energia quase que ficou louco, tremendo, de medo. Se nós tivermos aqui uma carreirinha de formigas, se você apontar qualquer coisa na carreirinha, vai ver a loucura que vai ser das formigas que vão andar para tudo quanto é lugar. Por quê? Por medo. Medo de que algo aconteça com as suas próprias vidas. Portanto, nós tirarmos a nossa vida, nós, seres, pelo menos assim diga, inteligentes, racionais,
Isso é que nós raciocinamos, nós pensamos, nós colocamos os prós, nós colocamos os contras em tudo, e nós decidimos tirar a nossa vida. Esse é o pior crime que podemos cometer. Mas ainda assim, esse crime tem perdão. Está aí um dos livros da Ivone Pereira, Memórias de um Suicida. Camilo Castelo Branco comete o suicídio e fica 25 anos escutando o mesmo tiro no seu ouvido, o sangue escorrendo, e até que ele é resgatado do umbral. Então ele se prepara e envia um livro que é uma obra-prima sobre aquilo que existe em termos de suicídio. Até isso é perdoado. Portanto, estamos aqui na condição de espíritos em evolução. Sabemos que vamos cometer erros. O próprio Cristo disse que não vinha julgar nem vinha condenar. Ele vinha ajudar o mundo a que esse mundo se salvasse. Aqui estamos nós, dentro do nosso caminho. Já chegamos aqui ao centro espírita, provavelmente já passamos pelas fileiras do catolicismo, do protestantismo, isto é, outras vidas, e chegamos aqui, agora conscientes da nossa responsabilidade, sabendo nós que nada nos acontece que não seja exatamente o reflexo das nossas ações, que existe para nós uma lei de causa e efeito, e que tudo quanto fizermos neste mundo, nada ficará impune. É isso que nos dá a fé. Isto é uma fé raciocinada. Entender que os problemas pelos quais passamos não dependem de A, B ou C. Aliás, no tempo da minha mãe e da minha avó dizia-se que se alguém cometesse um crime, esse crime seria pago até a quinta geração. E eu fiquei com medo tremendo. Falei, será que o meu bisavô cometeu algum crime, né? Eu já estou na quarta geração, vai ser um problema. Mas não, hoje entendemos que até a quinta geração é o próprio Espírito que retorna e que lhe é concedido pela misericórdia de Deus a oportunidade de resgatar o mal que porventura haja feito em algum lugar no passado. É por isso que nada nos acontece que não seja exatamente o reflexo das nossas ações. Se porventura estivermos passando por um problema de doença, problema material, problema de relacionamento social, alguma coisa, tudo faz parte da nossa vida, tudo faz parte das manchas que nós trazemos cravadas no perispírito e que suplicam para que possam ser resgatadas, ainda que seja através da dor. A dor é isso. Só a dor, ela tem a capacidade de moldar o indivíduo, de transformá-lo, de lapidar essas dificuldades, porque a humildade, a pureza de coração, a pobreza de espírito vem exatamente quando estamos no auge da nossa dor. Você sabe onde as preces são feitas com um maior sentimento? Não é na igreja, não é no centro espírita, é no hospital. Quando a dor estiver moldando alguém ali, a prece é verdadeiramente sentida. E as despedidas que são feitas, aquelas mais sentidas, aquelas mais emocionadas, não é em aeroportos, nem em estações de trem, nem em hospitais também. Ali é justamente a máquina que nos molda, a máquina que nos lapida, a máquina que faz com que possamos tirar tudo quanto existe de bom de nós. E ali sim, no auge da dor, nós expressamos o máximo da fé que carregamos dentro de nós. Pelo menos a grande maioria das pessoas. Já viu muita gente no hospital revoltada com a situação pela qual se encontra. Mas só temos um caminho. Ainda que pareça difícil, quando alguém nos bater na face direita, vamos dar também à esquerda. Só assim nós nos assemelhamos, vamos assemelhar-nos àquela criança humilde, tenra e pacífica. E entender que Deus não está nem aqui nem acolá. Ele tem olhos, tem caminhos, tem a estrutura e está sobretudo dentro de cada um de nós.
portanto, não está além de nós. E o Cristo, meu amigo, Ele é o pastor que diz que conhece cada ovelha sua pelo nome. Então vamos entender e vamos segui-lo, porque quer queira, quer não, assim como ontem, Ele continua a ser o Mestre. Muito obrigado a todos, até a próxima, se Deus quiser. Vamos neste momento, agradecidos, nos prepararmos para o passe. Que os trabalhadores passistas possam iniciar a tarefa do passe. Em nome de Jesus, graças a Deus.